Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje a gente vai conversar sobre mais um tema que pode aparecer no Enem e nos vestibulares, o bullying, não é? O bullying é um problema mundial, é um problema que tem se agravado e obviamente é uma temática que também envolve respeito aos direitos humanos. Por isso é tão importante. Primeiro eu quero apresentar a você alguns dados de uma pesquisa nacional de saúde escolar, a fonte é do IBGE, e os números podem ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre a questão do bullying. Olha comigo. Vê lá, discriminação nas escolas, o grupo de entrevistados jovens de 13 a 17 anos, em 2015, 46,6% disseram que sofreram algum tipo de bullying. Desses 46%, 39% se sentiram humilhados, às vezes ou raramente. E em 7,4% dos casos, a humilhação acontece com frequência. 53% afirmam que não sofreram bullying, 53%. Quem é que pratica o bullying? Não é? 2 em cada 10 estudantes, ou seja, 20% deles praticaram bullying. 24,2% são meninos, 15,6% são meninas. Não é? Em 2012, para efeito de comparação, 35% declararam ter sofrido algum tipo de bullying. Então veja que de 2012 para 2015 houve um crescimento significativo dessa prática. Antes de começar a escrever um texto eventualmente sobre bullying, é preciso que você tenha na cabeça o que de fato significa o bullying. Porque hoje muita gente tem a tendência de que ao ver qualquer brincadeira, diz, estão fazendo bullying, estão praticando bullying. E é preciso estabelecer de forma muito clara a diferença entre uma brincadeira, mesmo que seja uma brincadeira de mau gosto, e o bullying, que é a prática repetitiva. Olha comigo. O que é o bullying? Todo ato de violência ou psicológica, né, de violência ou violência psicológica, intencional e repetido, que ocorra sem motivação evidente, praticado por um indivíduo com o objetivo de intimar ou agredir, causando dor e angústia à vítima. Veja, é importante perceber isso. É um ato de violência que é intencional e repetido. É diferente, portanto, de uma brincadeira de mau gosto que foi momentânea. O bullying não tem, muitas vezes, explicação, ele simplesmente acontece, a intenção é humilhar a vítima e ele acontece de forma sistemática, repetitiva. Foi aprovada, não é, a lei anti-bullying, e essa lei anti-bullying prevê que as escolas tomem algumas providências. Olha comigo. As ações de combate, né? As escolas devem capacitar professores e profissionais da educação para atuar na parte preventiva. Devem oferecer apoio à vítima, à família da vítima e também ao agressor. Né? A lei anti-bullying não é uma lei que visa a penalização do agressor. Muito pelo contrário, ela procura ver o que se pode fazer para a mudança de comportamento do agressor. E também produzir relatórios com ocorrências de bullying, né, nos estados e nos municípios. Os estados e os municípios devem fazer isso. Então, essa lei que veio para dar uma contribuição obriga as escolas a ter uma prática anti-bullying, tá certo? Recentemente chamou a atenção uma série do Netflix, né, que tratava da questão do bullying, os 13 porquês. Inclusive, muita gente debateu sobre o assunto, acusando a série de certa forma, estimular o suicídio e tudo mais. É preciso que, quando os adolescentes assistam a essa série, que eles, claro, tenham um acompanhamento, é preciso que um adulto debata a questão, mas, obviamente, o que a série, os 13 porquês, trouxe à tona foi um debate relevante, importante e necessário a respeito das consequências, muitas vezes catastróficas, da prática do bullying. Né? Ora, a gente chama a sua atenção também para uma outra questão, não é? A necessidade que há de fazer intervenções e principalmente de prevenção. O cuidado que deve existir nas escolas não é apenas o cuidado de combater o bullying depois que ele acontece, mas é que as escolas tenham uma prática de evitar que isso efetivamente venha a acontecer. É melhor para todo mundo estabelecer um ambiente de respeito, um ambiente de fraternidade, como deve de fato ser a escola, ok? Bom, a gente vai mostrar a você uma redação que certamente teria uma nota superior a 900 pontos. Eu quero que você observe direitinho a leitura comigo e a gente vai, ao longo do texto, fazendo mais alguns comentários sobre essa temática, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha, então, aí na introdução. O ambiente escolar sempre foi repleto de brincadeiras e gozações, mas é preciso deixar clara a diferença entre a gozação momentânea e a humilhação sistemática. Aquela é inevitável, esta
conhecida como bullying, condenável. Ambiente violento, falta de rigor dos gestores e ausência familiar podem ajudar a refletir sobre essa prática cruel que afeta a vida de milhares de estudantes. Observe que na introdução já se coloca de forma muito evidente a diferença entre o bullying e a gozação momentânea. A gozação é inevitável no ambiente escolar. O bullying é condenável, deve ser evitado. E são elencados 3 motivos para que ele aconteça: o ambiente violento, a falta de rigor dos gestores, que muita gente chama de diretores, e a ausência familiar. Então, se esses 3 elementos foram colocados na introdução, é um indicativo de que teremos um desenvolvimento com 3 parágrafos. Um falando do ambiente violento, outro falando da falta de rigor dos gestores e outro falando da ausência familiar. Vamos continuar o texto olhando para o primeiro parágrafo do desenvolvimento, que deve focar no ambiente violento. Olha comigo. Jovens que sofrem algum tipo de violência, física ou moral, tendem a querer compensar sua fragilidade agredindo aqueles que julgam mais fracos. Vários estudiosos do assunto definem o agressor como alguém de baixa autoestima, daí a necessidade de querer parecer superior, com propensão ao uso de drogas e com um histórico de problemas escolares. Algumas escolas, que se tornaram redutos de jovens violentos, ficam mais expostas a essa prática. Então veja, o parágrafo todo olha para a questão do ambiente violento, o ambiente violento de onde o agressor pode ter vindo, e claro, o ambiente violento que pode ser o da própria escola, não é? Segundo parágrafo de desenvolvimento, você lembra lá da introdução? A falta de pulso dos gestores? Vamos ver como é que isso foi colocado aí. E aí está outro fator determinante para o bullying escolar: a falta de posicionamento de alguns gestores, coordenadores e professores. Escolas com regras claras e punições rígidas evitam com muito mais sucesso esse tipo de violência, que costuma começar com apelidos e termina quase sempre com agressões físicas ou, em casos mais graves, até com o suicídio das vítimas, que não conseguem se impor nem pedir ajuda. Então observe aí, logo no início do parágrafo, o elemento outro fator. E aí está outro fator. E aí o parágrafo que trata exclusivamente da falta de posicionamento de gestores, de professores e de coordenadores. Você lembra lá da introdução qual foi o terceiro elemento? A ausência da família. Então vamos ver agora como é que isso vai ser abordado num terceiro parágrafo de desenvolvimento. A ausência familiar é mais um fator por trás do fenômeno mundial do bullying escolar. Os agressores não têm, na maioria das vezes, o acompanhamento dos pais. E essa ausência é determinante para seu comportamento agressivo. Muitas vezes, além de cometer as agressões na escola, esses jovens impulsionam a humilhação de suas vítimas com comentários, fotos e vídeos na internet, prática que passou a ser chamada de cyberbullying. Então, observe agora, o terceiro parágrafo dá um enfoque na família, a necessidade de acompanhamento dos pais e como a ausência desses pais, na educação dos filhos pode contribuir para a prática do bullying. E agora, na conclusão, nós precisamos pensar nos 3 problemas que foram elencados, a questão do ambiente violento, a questão da ausência de posicionamento de gestores, coordenadores e professores e a questão da ausência da família. É preciso focar nos 3 que foram abordados no texto para ter uma boa conclusão. Então, olha comigo. Resolver o problema, obviamente, não é fácil. Às escolas, cabe a obrigação de criar um ambiente acolhedor e de respeito mútuo. Então, olha aí o papel da escola. Para isso, projetos que envolvam as famílias e a sociedade ajudam bastante. Por isso, é importante ter gestores atuantes que buscam conhecer os alunos e suas necessidades. Olha a questão aí dos gestores. A educação só traz resultados quando existe parceria entre família e escola. Olha a questão da família agora. Com pais mais presentes e escolas mais próximas da comunidade e das famílias, os jovens continuarão com suas gozações momentâneas, abrindo mão da humilhação sistemática que só causa dor e revolta. Observe que no final do texto se reforça a ideia da diferença entre a gozação momentânea, própria do ambiente escolar, própria da vida, da adolescência, da infância e tudo mais, com a diferença da humilhação sistemática, essa sim, que deve ser banida. Eu quero dar sugestão para que você se aprofunde nesse tema, lendo essa obra aqui muito legal da Ana Beatriz Barbosa Silva. Olha aqui, Mentes Perigosas nas Escolas, Bullying,
Como identificar e combater o preconceito, a violência e a covardia entre alunos. Está aqui da Ana Beatriz Barbosa Silva, o livro Bullying, que faz uma análise muito detalhada do perfil das vítimas, do perfil dos agressores, das possibilidades de combater essa prática tão cruel. Fica dado o recado? Então, se liga nesse assunto, galera. Tendo alguma dúvida sobre o nosso curso, acesse o nosso site. Olha aqui o endereço, professormenelau.com. E claro, recomende este canal para os seus amigos. Se você ainda não clicou no sininho que tem aí embaixo, clica no sininho. Toda vez que tiver vídeo novo, e toda semana tem, você será avisado em primeira mão. Não perca nossas aulas e não se esqueça, a gente te leva à universidade. Grande abraço, galera, e a gente se encontra no próximo vídeo.